Bom dia para todos vocês, espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Estamos dando continuidade nos polinômios. Semana passada nós definimos polinômios e agora a gente vai falar um pouco sobre a questão de operações com polinômios. Mas para isso a gente vai começar falando sobre polinômios idênticos. Na aula passada você deve ter percebido que nós usamos a expressão polinômios ou função polinomial. Como existe uma relação bem perto uma da outra, então a gente vai fazer referência aos dois nomes como significando a mesma coisa. Então por isso que você está vendo aqui, olha, sejam f e g dois polinômios respectivamente definidos por f de x igual a nx elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 até você chegar no último coeficiente ali que é o a0. E g de x de maneira análoga, definida, só que ao invés de usar coeficientes na letra A, está usando coeficientes na letra B. Então você tem aí dois polinômios, um polinômio f e um polinômio g. Quando é que a gente diz que dois polinômios são idênticos? Quando acontece o seguinte, quando você pega para qualquer número que você trocar no lugar do x, tanto do polinômio f quanto do polinômio g, os dois derem o mesmo resultado. É isso que vai caracterizar que dois polinômios sejam idênticos. Por isso que está escrito ali, ó, dizemos que f e g são iguais ou idênticos se assumem o mesmo valor numérico para qualquer valor de x. Ou seja, não importa qual x você pense. Por exemplo, se fosse o número 5, por exemplo. Se você troca o 5 no lugar do x dos dois polinômios, você chega aos mesmos resultados. Ou você trocasse 1 milhão, ou você trocasse 1/3, ou trocasse o número π. Não importa qual número x você trocasse no lugar do x dos dois polinômios. O resultado numérico seria o mesmo para os dois. Isso faz com que dois polinômios sejam considerados idênticos. Dito de outra maneira, significa que você vai ter que o AN tem que ser igual ao BN, o AN-1 tem que ser igual ao BN-1, o A2 igual ao B2, o A1 igual ao B1, o A0 igual ao B0, ou seja, eles têm que ser iguais em todos os seus coeficientes. Isso vai fazer com que dois polinômios sejam idênticos. Vamos ver um problema aqui para a gente analisar. Determine os valores de A e B reais para os quais ocorre a igualdade. Ou seja, essa equação que você está vendo aí, você quer que seja preservada a igualdade, desde que o x seja diferente de menos 2 e o x seja diferente de 2. Por que tem essa exceção aqui? Porque se você trocar, por exemplo, o x valendo 2 aqui ou menos 2 aqui, você vai fazer essa parte aqui dar zero e o denominador tem que ser diferente de zero. O mesmo acontece aqui, ó, se você trocar aqui por menos 2, você zera esse denominador. Ou se você trocar este x aqui por 2, você zera também este denominador. Para evitar esse problema de zerar o denominador, é por isso que tem essas exceções que você está vendo aqui no fim. Mas, desde que x seja diferente de menos 2 e diferente de 2, nós queremos calcular os valores de A e B para que essa igualdade seja verdadeira. Então, como que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos achar aqui o mínimo múltiplo comum entre esses dois denominadores. O mínimo múltiplo comum é o produto deles. Então eu vou fazer a multiplicação entre eles, ou seja, x mais 2 vezes x menos 2. Esse vai ser o mínimo múltiplo comum. Se você fizer essa conta, você vai perceber que vai dar x² menos 4. Certo? Então, x² menos 4 vai ser o mínimo múltiplo comum dessas duas frações que estão do lado direito. Então vamos dar continuidade aqui do lado. Ó. Então vai ficar... Ó, x mais 3 dividido por x² menos 4. Esqueci de falar um detalhe aqui. Por que dá x² menos 4? Porque o produto da soma pela diferença dá igual a uma diferença de 2 quadrados. Isso você aprendeu no 8º ano do seu ensino fundamental. Voltando aqui no nosso problema. Então eu vou anotar aqui o mínimo múltiplo comum, que também é x² menos 4, que eu já calculei aqui, ó. E agora, o que eu faço? Achado o mínimo múltiplo comum, o que eu faço? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então vai ficar, ó, x² menos 4 dividido por x mais 2, sobra x menos 2. Aí multiplico pelo de cima. Então vai ficar A que multiplica
x menos 2 mais x² menos 4 dividido por x menos 2, vai sobrar x mais 2, multiplicando b. Então vai ficar b que multiplica x mais 2, certo? Até aqui tudo bem? Então, o que agora eu posso fazer? Note que o denominador do primeiro membro é igual ao denominador do segundo membro. E a gente está considerando que o x tem que ser diferente de menos 2 e o x diferente de 2. Ou seja, esse resultado nunca dará zero e nem este. Então, como nenhum dos dois dará zero e são iguais, eu posso fazer a simplificação. Então, olha como vai ficar. Vai ficar aqui, então, x mais 3 igual. Eu vou fazer aqui a propriedade distributiva, ou o famoso chuveirinho. Então, vai ficar ax menos 2a. Lembra que quando você faz o chuveirinho, tem que fazer o jogo de sinal. Ó, mais com menos, menos. E o mesmo vou fazer aqui agora. B vezes x mais bx e b vezes 2, 2b. Feito isso, olha o que nós vamos fazer. Ó. Vamos agrupar termos semelhantes. Ó. O ax e o bx são termos semelhantes. E o menos 2a e o 2b também são termos semelhantes. Então eu vou agrupá-los. Então vai ficar aqui, olha. X mais 3 igual. Ax mais bx, dá para colocar o x em evidência. Então vai ficar a mais b vezes x. E o restante eu vou agrupar. Então, menos 2a mais 2b. O que eu percebo agora? Olha, do lado esquerdo eu tenho um polinômio. E do lado direito eu também tenho um polinômio. E aqui está dizendo que eles são iguais. Ó. Então, são dois polinômios iguais. Para que eles sejam iguais, o que acontece? Temos que recorrer à teoria que temos aqui. Olha. Você lembra que para dois polinômios serem iguais, os seus coeficientes correspondentes têm que ser iguais. Ó. AN igual BN, AN menos 1 igual BN menos 1, até chegar ao último coeficiente. Então tem que ser feita uma comparação de coeficientes para dizer que eles são iguais. Então o mesmo vai acontecer aqui. Olha. Veja o que vai acontecer. Olha. Na frente deste x eu tenho 1, e na frente deste x eu tenho a mais b. Então eu tenho que a mais b é igual a 1. Por outro lado, o coeficiente independente de x no primeiro polinômio é o 3. E no segundo polinômio é o menos 2a mais b. Então, menos 2a mais 2b é igual a 3. Pronto. Comparando os dois polinômios, olha a conclusão que eu chego. Eu chego num sistema linear. Como que eu vou resolver esse sistema linear? Posso resolver por qualquer método que eu achar mais fácil, mas eu estou vendo aqui que eu vou resolver pelo método da adição. Pelo método da adição, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar este aqui por 2. Então vai ficar o seguinte, o nosso sistema. 2a mais 2b igual a 2. E vou repetir o segundo. Ó. Menos 2a mais 2b igual a 3. E agora eu vou somar as duas equações. Então vai ficar 2a com menos 2a vai cancelar. E aqui vai ficar, olha, 2b mais 2b, 4b, igual a 2 mais 3, ou seja, igual a 5. Portanto, eu concluo que o b vale 5 quartos. Calculado o b, eu posso voltar na equação 1 e calcular o valor de a. Então, a mais b igual a 1. Ó, nós estamos voltando aqui na equação 1. Sabendo que o b vale 5 quartos, então agora eu calculo o valor de a. A igual a mais 5 quartos igual a 1, certo? E agora, finalmente, calculo o valor de a. A igual vai ficar 1 menos 5 quartos. O que eu tenho que fazer aqui? Achar o mínimo múltiplo comum. Entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1. Vezes menos 5, menos 5. Portanto, o A
vale menos 1/4. E aí nós terminamos o nosso problema. Veja então que a solução do problema passou pela comparação de dois polinômios que são iguais. E para que dois polinômios sejam iguais, o que eu tenho que ter? Cada coeficiente correspondente deles também tem que ter valores iguais. E foi assim que nós chegamos à conclusão do nosso problema.